Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer nesse vídeo aqui os dados de uma pesquisa para a Prefeitura de São Paulo. E são muitos números, 5 cenários de primeiro turno, muitos cenários de segundo turno. Como é que fica o apoio, né, de alguns padrinhos, digamos assim, ou aliados, como ao Lula? Qual que é a influência dele, né, para alguém votar no candidato? Qual que é a influência de Bolsonaro? Enfim, como é que está ali a questão da avaliação do governo do Ricardo Nunes, do Tarcísio e do Lula lá na capital? Qual que é a avaliação deles? Então tem muitas questões aqui interessantes. Eu quero trazer os números, algumas reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, mas é só se gostar, não é se gostar dos números não, é do vídeo, porque os números a gente está aqui só repassando para vocês. Se gostar do vídeo, joinha para cima, se não gostar, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor e eu quero agradecer. Passamos a marca de 294 mil inscritos, rumo aos 300 mil. Eu sou muito grato a todo mundo que nos dá essa força aqui. Pessoal, é o seguinte, a pesquisa aqui é a Genial Quest, e se muita gente diz que a Paraná Pesquisas é uma pesquisa bolsonarista, muita gente fala que a Genial Quest tem uma tendência, digamos assim, mais progressista. E mesmo assim, os números não são bons para o candidato do PSOL, Boulos. Vou trazer aqui, ela ouviu 1.002 pessoas entre os dias 25 e 28 de julho, e tem uma margem de erro de 3,1 pontos. Para mais ou para menos. E ela é uma pesquisa que também não é muito boa para o atual prefeito Nunes. Eu digo que não é muito boa para o Boulos porque muita gente tinha expectativa de que a Genial Quest, né, por ter essa, digamos, tendência, sei lá, ou pelo menos de quem é o dono dela, mais progressista, poderia, de alguma forma, ali, os critérios utilizados favorecer, e não é o que aconteceu. Então, por exemplo, na espontânea, que é quando o Instituto não fala o nome de ninguém e o entrevistado responde quem ele quiser, o Boulos lidera com 9. Ele tinha 10. Oscilou um ponto para baixo, então está dentro da margem de erro, então a gente chama de oscilação. O Nunes também oscilou para baixo, tinha 8, caiu para 7. O Pablo Marçal oscilou para cima, tinha 3, foi para 4. O Datena, que não era citado antes, agora aparece sendo citado por 3%. Outros somados 4, 68 de indecisos e 5 de branco, nulo, não vai votar. Então eu chamo a atenção, e eu tenho analisado aqui pesquisas de outras capitais, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Recife. Em algumas capitais, como por exemplo Recife, o João Campos está disparado na frente já na espontânea. O povo já sabe, já fala o nome dele quando é perguntado. Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a mesma coisa. O pessoal pergunta lá, já está liderando disparado e o segundo colocado fica atrás comendo poeira. Em Belo Horizonte, não. Belo Horizonte, quem lidera lá é até um deputado estadual, não é o atual prefeito. Então, nessa situação que poderia indicar alguma possível mudança. Isso aqui é o caso de São Paulo. Pouca gente já está com o nome na ponta da língua. E 68, quando você não fala o nome de ninguém, diz que está indeciso. E quando você diz o nome de alguém, você tem aqui, então, um cenário já muito, mas muito misturado, que mostra ainda mais a possibilidade de surpresas, digamos assim. Será? Eu não acreditava, não. Eu dava como certo já segundo turno entre Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes. Só que essa pesquisa aqui, ela realmente traz uma questão delicada para todo mundo, para os líderes ali, porque o Datena encostou de vez. Vai dizer aqui, por exemplo, que o cenário 1, que é um cenário mais completo, eu vou trazer daqui a pouco a variação. O Nunes lidera com 20 pontos, Datena e Boulos vêm empatados com 19, isso mesmo. A pesquisa colocou Datena em segundo, Boulos em terceiro. Acredito que, porque Guilherme Boulos pode ser ordem alfabética aqui, não acredito que seja, né, por uma questão 19, alguma coisa, e o outro era 19 menos. Então pode ser ordem alfabética, independente, mesmo que seja esse percentualzinho de vírgula aí está dentro da margem de erro, não faz diferença. Então, Datena e Boulos em segundo, empatados com 19. Empatados com Nunes em primeiro, dentro da margem de erro. E o Pablo Marçal vem em quarto com 12%. Então, situação muito embaralhada. O Pablo Marçal me parece que parou de crescer. Eu vou trazer aqui a comparação com o cenário anterior, com o mês anterior. Mas continuando, Tabata Amaral 5, Kim Kataguiri 3, Marina Helena, que é do Partido Novo, 3, Altino, Ricardo, cada um deles tem 1, e outros nomes aqui não pontuaram. 8 de indecisos e 9 de branco, nulo e não vai votar.
Agora, pegando esse cenário com a comparação aqui, o Nunes caiu. O Nunes tinha 22, agora aparece com 20. Então oscilou 2 para baixo. O Datena oscilou 2 para cima. Ele tinha 17 nessa pesquisa e agora foi para 19. O Boulos caiu 2 também, assim como o prefeito. Tinha 21, foi para 19. O Pablo Marçal já ganhou 2. Eu digo que ele parou de crescer porque ele saiu ali de 4 para 8 para 10, agora 12. Então, assim, o ritmo dele, de quem saiu de 4 para 8, algumas pesquisas de 5 para 10, já diminuiu. Todo mundo aqui oscilou dentro da margem de erro. Então, tá aqui. O Datena e o Pablo Marçal, cada um ganharam 2 pontinhos e o Nunes e o Boulos perderam 2 no levantamento de junho para cá. Agora, outros cenários, até porque eu ainda continuo duvidando que o Datena vai ser candidato. O PSDB, o partido dele, já fez a convenção, deu confusão. E a confusão, meus amigos, acaba divulgando a candidatura dele. Mostra aquele barraco, ele xingando lá apoiadores xingando ele. O PSDB realmente ali na capital sempre teve tretas e confusões nessas convenções. E a confusão, como eu disse, divulga. Porque o pessoal olha e é normal assim, fala, peraí, eu não sabia que o Datena era candidato. Aí veio a confusão e para candidato, então quero votar nele, é uma figura muito conhecida, jornalista, etc. O cenário 2, tiraram que os nomes menos conhecidos, o tal do Altino, Ricardo, Fernando e João Pimenta. Muda pouca coisa. Nunes 21, Datena e Boulos empatados com 19, o Pablo Marçal 13, Tabata Amaral 6, Kim Kataguiri 2, Marina Helena 4. Então temos aqui uma oscilação do Nunes para cima de 1 ponto, o Marçal também ganhou 1 e a Tabata 1 e o Kim perde 1. No outro cenário, sem o Datena. Aí o que acontece? Os votos do Datena, eles se diluem entre todos os candidatos. O Nunes, por exemplo, vai para 24. Ele ganhou 4 em relação ao cenário com o Datena lá atrás. O Boulos vai para 22, ganhou 3. O Pablo Marçal vai para 15, ganhou 3 também. A Tabata também ganha 3, vai para 8. O Kim Kataguiri, esse não ganha nada. Nem assim, hein, Kim? Tá difícil para você. Não tenho pena. Não sei se vocês têm pena, mas eu não tenho. Marina Helena vai para 5, né, ganha 2. Então a gente percebe que o Datena sai e não tem um candidato que dispara, que herda tudo, não. Então com o Datena dá uma diluída geral e sem o Datena você dilui esses votos entre os candidatos, exceto o Kim Kataguiri. Num cenário sem o Kim Kataguiri, que não vai ser candidato, né, sem chance para o Kim Kataguiri, e sem o Datena, que é um cenário até provável que aconteça. O Nunes cresce mais um pouco, vai para 26, o Boulos ganha 1 pontinho, vai para 23, o Pablo Marçal continua com os 15, Tabata Amaral continua com 8 e a Marina Helena ganha mais 1 e vai para 6 pontos. Então aqui nós temos Boulos e Nunes empatados dentro da margem de erro, né, um empate técnico. Agora, e se o Pablo Marçal desiste? Quem ganha mais com isso? Aí, aqui sim, nós temos uma diferença grande, porque o Nunes ganha, né, vai para 33. Então a gente pega no cenário lá atrás com todo mundo, o Nunes tinha 20. E sem Datena, sem Pablo Marçal e sem o Kim, o Nunes vai para 33, ele cresce 13. No cenário mais cheio, com esse mais reduzido. O Boulos ganha só 5. Ele está com 19, com mais gente, e fica com 24, nesse com menos gente. Por isso que eu disse aqui desde sempre. O maior interessado na candidatura do Pablo Marçal é o próprio Boulos, porque o Pablo acaba tirando votos do Ricardo Nunes. A Tabata Amaral vai para 8, essa parece que realmente vai ser candidata, e a Marina Helena do Novo aparece com 8. E nós temos aqui 9 de indecisos, e branco nulo fica num cenário aqui com 17. Agora, perguntaram também se a escolha já é definitiva, 42% falou que, opa, sim, já decidi. 56% não é definitiva, pode mudar e certamente os candidatos estão de olho nesses aqui. Segundo turno, como é que está a situação? O Nunes venceria o Boulos 45-32, uma diferença de 13, que era de 12 mês passado, uma oscilação aqui pequena, mas uma grande vantagem aqui para o Ricardo Nunes, que outros institutos também têm mostrado situação difícil para o Boulos lá. Pode acontecer como aconteceu em 2020. Chega no segundo turno, mas lá enfrenta uma rejeição mais alta e acaba não conseguindo atrair 50% mais 1 para sair vitorioso. No cenário 2, Nunes contra Pablo Marçal, aí é de lavada, 46 para o Nunes a 22 para o Pablo. No cenário 3, o Nunes venceria a Tabata, 47-26. Vamos pegar aqui um cenário do Boulos contra o Pablo Marçal. O Boulos venceria 37-33. Com a margem de 3,1, dá para dizer que é um empate dentro da margem de erro.
A diferença do Boulos para o Marçal no mês passado era de 11. Só que o Boulos caiu 4 e o Nunes cresceu 3. A diferença caiu e ficou em 4 pontos aqui entre um e outro. Mas é um cenário mais difícil. Não fizeram um segundo turno com o Datena, o que eu acho estranho, porque o Datena já estava em terceiro no levantamento anterior e não fazem segundo turno com ele. Sobre potencial de voto e rejeição, Datena é o mais rejeitado, porém é quem tem maior potencial também. Ele é rejeitado por 48, mas 42 disse que poderia votar nele. O Boulos é rejeitado por 40 e 36 disse que poderia, votar nele. Nunes, 41 de que poderia votar e é rejeitado por 36. Pablo Marçal é rejeitado por 30 e 24 diz que poderia votar. Então aqui o nível de desconhecimento em relação ao Pablo acaba fazendo com que ele seja pouco rejeitado, mas também com pouco potencial de voto por enquanto. Bom, pessoal, sobre quem você gostaria que fosse o próximo prefeito de São Paulo. Pergunta interessante. Que esse prefeito fosse aliado de quem? 51% de que ele fosse aliado de ninguém, que é um candidato independente. 28% que fosse aliado de Lula e 16% que fosse aliado de Bolsonaro. Então a moral do Bolsonaro está baixa lá em São Paulo. A do Lula, bem melhor que a do Bolsonaro, mas mesmo assim o eleitor não está afim da polarização lá. Então é o que está respondendo aqui nessa pesquisa. Aqui perguntaram se votaria em um candidato desconhecido. Então não conheço, mas o fulano está indicando. De Lula, 29, sim. 66, não. Tarcísio, 25 falaram que sim. Se o Tarcísio indicar, vota. 68 falou que não, que o Bolsonaro está lascado. 20% falou que sim, que votaria num desconhecido apoiado pelo Bolsonaro. 75% falaram que não. Bom, para fechar, avaliação dos governos. Tivemos algumas oscilações. Governo do Nunes, ele avaliação positiva para 33, era 31, então melhorou um pouquinho aqui, mas ele piorou na negativa, porque 22 avaliam negativamente, o Nunes era 20. O Tarcísio é avaliado positivamente por 38, era 36, melhorou um pouquinho, mas piorou na negativa, ele tinha 20, agora é 21. E o Lula também, na mesma coisa aqui. Está positiva para 31, era 28, então melhorou Lula, mas piorou na negativa, era 33, agora está 35. E o que caiu em todos é a questão de regular. Então aqui está em cima do muro, desceu do muro e foi aqui ou para positiva ou para negativa, já que todos eles tiveram um aumento nos dois. E a última pergunta aqui, se o prefeito Nunes merece ser reeleito. 48 responderam que sim e 46 que não, o que indica que o Nunes, se for reeleito, vai ter muito trabalho daqui para frente. Pessoal, então é isso, muitos números, e eu quero que vocês me ajudem, compartilhem esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente, valeu!